que aqui adentram e necessitam. Eu vou pedir para vocês, por favor, desligarem os celulares, tá bom? Desligar seria a melhor opção, não deixar no VibraCal, porque tira a nossa atenção do trabalho. Porque a gente é uma dedicação, 1 hora para que a gente possa se dedicar a nós. Nós temos aqui a evangelização infanto-juvenil, está necessitando, nos kits de higiene pessoal e familiar, eles estão precisando de shampoos e sabonetes. Então, quem puder colaborar, é só também ir na livraria, às vezes a pessoa não dá tempo de sair para comprar, é só na livraria e doar em espécie, que a casa agradece, inclusive agradece todas as doações que chegam todos os dias. O Núcleo Assistencial Paz e Amor em Jesus, todo ano realiza bazar do Dia das Mães. São peças assim maravilhosas, que são produzidas pelas pessoas aqui do Paz e Amor. Esse bazar acontece na frente, ali perto da livraria, né, na entrada, dia 3 de maio e dia 4, das 11 às 17 no sábado, e no domingo, das 8h30 às 11h30. Não percam e comprem os presentes, porque nem é lembrancinha, gente, é presente mesmo, de tão bonito que são todas as peças que são feitas. E para o prato da semana. O prato da semana, nós temos cannelloni. O cannelloni é só solicitar ali para a Silvia da lanchonete. Cannelloni recheio tem de presunto e queijo, molho à bolonhesa, ricota com ervas finas e molho ao sugo. Então, é um precinho pequenininho, levem para casa, 600 gramas. Então, já garante o almoço de amanhã. Muito obrigada a todos e vamos seguir ao trabalho dessa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. O boa tarde está bom. Gostei. Está todo mundo bem? Sim. Tá bom também. Então, eu estou acreditando em vocês hoje, hein? Fidelidade. Muito bom. É sempre um prazer imenso, gente, esses nossos encontros aqui aos sábados. Sejam sempre muito bem-vindos na nossa Casa de Paz e Amor, porque é uma alegria revê-los. É muito bom, e a nossa casa agradece por esse carinho gostoso que cada um de vocês dedica aqui para todos nós. O carinho na atenção das doações, os itens que compõem a cesta básica, que vocês têm nos ajudado, a gente agradece e continua pedindo. Continue nas doações. Muito obrigada. Aquele carinho que vocês têm especial aí, nas peças que são doadas, nos utensílios também que são trazidos na nossa casa, limpos, não é? Como se fosse para nós receber. Muito obrigada a todos vocês. Que carinho bom. E, gente, falando aí dos cursos que já começaram todos, quem tiver vontade, viu lá na agenda, deu um jeitinho de conseguir um dia, procura ali o pessoal da nossa livraria, que aí ele vai indicar e encaminhar vocês aí para uma inscrição para fazer os cursos. E quem não for conseguir, faça um planejamento para ano que vem. Tem cursos rápidos, tem cursos longos. É só uma questão de planejamento. Tudo que é bem planejado é bem sucedido. Então vamos anotar isso aí, gente. Não existe nada impossível de se acontecer. É só falta de planejamento. Vamos nos planejar que acaba dando tudo certo. Tá bom? Vamos lá começar então o nosso trabalho de hoje. O capítulo do Evangelho é o capítulo 5, o item 3, Justiça das Aflições. A leitura do Evangelho, a leitura da mensagem, a Neidinha fará por nós, a prece inicial é a Vera, a vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, o Walter vai fazer para a gente. A prece final é a Priscila,
E hoje, gente, nesse sábado gostoso, vocês estão sentindo uma coisa diferente no ar? Tem diferença no ar, sim. Porque hoje vai falar para nós aqui, no nosso trabalho, o Henrique Lepsky. Acertei, Henrique? Lepsky. Olha lá, errei. Henrique Lepsky. Lepsky, é isso? Trabalhador da nossa casa, que aceitou o nosso convite com tanto carinho, gente. É bom quando a gente entra em contato com o palestrante e ele retribui de maneira carinhosa, prestativo. O Henrique, ele é assim, muito bom, né? E o tema do Henrique, olha, justiça das aflições. Prepare-se, porque o tema é fácil, né, Henrique? Muito fácil esse tema. Vocês vão ver só o que o Henrique preparou para nós. E o Henrique também, ele é trabalhador aqui das quintas-feiras. De um trabalho no mesmo formato desse, só que à noite. Tá? Na quinta-feira à noite. E ele também participa do Aprendizes do Evangelho, do GASE, do sábado e da quinta-feira também. Então, o currículo dele é maior, é mais extenso. Porque também, nesse percurso todo, tem as intercorrências. Socorre aqui, socorre ali, pedidinhos extras. Não é? O bom trabalhador, aquele que trabalha para Jesus, é assim. Né? Estar sempre disposto a ajudar. Não é? Como Zaqueu. Não é Zaqueu. Ananias. Lembra lá de Ananias, quando Jesus Cristo procura por ele e fala que ele deveria atender Saulo? Ananias, ele não perguntou nada, se ia demorar a tarefa, se era longa, se era curta. Ele só disse, eis-me aqui, Senhor. Esse é o verdadeiro trabalhador de Jesus. Então, o Henrique, ele aceitou o nosso convite nessa postura de trabalhador, de eis-me aqui. Então, vamos nos preparar para tudo que ele preparou para nós na tarde de hoje, com bastante carinho. E como eu sempre digo, o foco é em nós, porque nós que estamos aqui. E a palestra é para nós que viemos na tarde de hoje. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Com alegria. Executa com alegria todas as tuas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Não te queixes da vida. Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Os que aparentam tranquilidade, talvez estejam chorando por dentro. Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto. Um sorriso sincero
opera prodígios. Não agraves a tua prova com a melancolia. Sejam todos bem-vindos. Desde o momento que vocês entraram naquele portão, fomos todos acolhidos pela espiritualidade, acolhidos e amados, para que nós possamos receber tudo aquilo que nós almejamos no nosso caminho, nas nossas mudanças do nosso dia a dia. Não pense só nos problemas, pense nas soluções que Deus, Pai Todo-Poderoso, vai te dar o caminho certo a seguir. Preste bem atenção na palestra, leva ela dentro da sua alma, no fundo do seu coração, que isso é que vai trazer toda a compreensão dos momentos mais difíceis que você possa estar passando nesse momento. Não pensa que não tem saída não, porque tem. Você já deu o primeiro passo vindo aqui hoje, sentando nesse salão, buscando entendimento, o que eu posso fazer dos momentos da minha vida. É o primeiro passo. Os outros virão automaticamente. E tenha fé, você vai receber a ajuda da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu só baixar aqui, peraí. Eu fico aqui na frente. Boa tarde a todos. Vocês sabem que antes de vir para cá, vocês sabem que eu mandei um WhatsApp para Jesus, né? Não sei se vocês fazem isso, eu mando de vez em quando. E ele me respondeu que quando a gente vem na casa espírita de sábado é peso 2, né? Então, sabe quando a gente está na escola, que tem o peso, aquela prova é peso 1, é peso 2, então falou que nos sábados e domingos é peso 2. Então, para entrar no reino dos céus, né? Então a gente já está com um pouquinho de crédito, né? Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é o primeiro item, a justiça das aflições. Mas antes, vamos entender um pouco melhor o que é um bem-aventurado e o que é uma aflição. As bem-aventuranças, elas foram ditas por Jesus no Sermão do Monte, que é o que acredito eu que seja o sermão mais famoso de Jesus, onde ele diz ali as bem-aventuranças. E a bem-aventurança, no seu significado mais simples, quer dizer feliz. Um bem-aventurado é feliz, é um abençoado. Mas por que Jesus se utilizou desse termo bem-aventurados? Esse termo, ele se inicia lá na Grécia Antiga, que é um termo chamado marismos, que é um termo grego lá da Grécia Antiga, que dizia felicidade. Mas na época da Grécia Antiga, eles diziam felicidade, mas no sentido material. Ou seja, a pessoa era uma bem-aventurada quando ela era feliz materialmente. Porém, o tempo foi passando e os judeus, eles se incorporaram desse termo. Porém, eles ampliaram o sentido. Já não passou a ser mais a felicidade material, mas sim uma felicidade espiritual. E da onde provinha essa felicidade espiritual? Era de um relacionamento íntimo com Deus. Então, quando Jesus, ali no Sermão do Monte, quando ele fala bem-aventurados, por exemplo, os aflitos ou os pobres de espírito, para aquelas pessoas, muitos falam que tinham centenas, outros falam que tinham milhares de pessoas, mas o público era grande ouvindo aquele sermão e majoritariamente aquele público era judeu. Então ele estava dizendo o seguinte: feliz espiritualmente, pois mantém uma relação íntima com Deus, os aflitos, porque serão consolados, ou os pobres de espírito, porque é deles
o reino dos céus. Então veja que esse termo bem-aventurado, ele não foi dito por Jesus simplesmente porque é uma palavra bonita. Porque ele podia ter dito, né, feliz, né, os aflitos. Mas ele se utilizou justamente desse termo, que era para que as pessoas que estavam escutando naquele período pudessem ter uma compreensão mais clara daquilo que ele estava querendo passar. Então, antes, vamos aprofundar só um pouquinho, antes de a gente entrar na justiça das aflições, sobre o que é a bem-aventurança e o que é a aflição, que pode até soar de uma maneira negativa, né? Então, as bem-aventuranças, elas são um código de conduta moral. São esses ensinamentos que Jesus nos trouxe através do Sermão do Monte e que ele mesmo exemplificou em vida e que servem até hoje para todos nós como experiência e como aprendizado, para todos nós que desejamos atingir essa felicidade, que não é a felicidade material, mas sim a felicidade espiritual, que é aquela que é duradoura e que sempre estará conosco. Por isso, e essa felicidade espiritual, ela sempre será fundamentada em Deus, na obediência às suas leis, na resignação e no sentimento da fé, que gera, sim, a entrada e permanência desse Deus no nosso coração, como consequente, e aí traz como consequência esse estado de felicidade, que é capaz então de resistir aos momentos mais difíceis que todos nós vivemos durante as nossas vidas. Então, as bem-aventuranças, num sentido mais amplo, elas servem para nos fortalecer e para nos reanimar diante dos nossos obstáculos. Elas não devem ser apenas lidas, mas, acima de tudo, as bem-aventuranças devem ser sentidas e refletidas, e elas devem ser analisadas com os nossos olhos, não os olhos físicos da carne, mas sim com os nossos olhos espirituais, pois assim nós ampliamos o nosso campo de visão quando nós enxergamos com os olhos espirituais e conseguimos assim ter mais facilidade de compreender o seu real significado e praticar. Pois a gente olha as bem-aventuranças, e principalmente quando falamos de bem-aventurados os aflitos, com os olhos espirituais, porque muitas vezes, quando lemos o Evangelho, fica difícil nós entendermos certas assertivas que Jesus nos traz. Por exemplo, felizes ou bem-aventurados os que choram, ou os injustiçados, ou aqueles que sofrem perseguições. A gente se pergunta, né? Por que que Jesus diz que como ser feliz sendo injustiçado? Como ser feliz sofrendo perseguição? Como ser feliz chorando? Mas, na verdade, essas assertivas, o objetivo de Jesus é querer nos alertar para a nossa senda, que nós somos espíritos em estado evolutivo, em progresso. E também para que nós possamos entender com mais clareza a lei de causa e efeito e as suas consequências. E a lei de causa e efeito a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que serve como base também para nós entendermos a justiça das aflições. E vale lembrar ainda, continuando no termo bem-aventuranças, que as bem-aventuranças, elas não são promessas que apenas se referem ao futuro, mas elas nos falam principalmente de um reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus, ele não é um lugar geográfico, né? Não fica numa localização geográfica, não está no céu, não está no paraíso, como chama, mas o reino de Deus, ele já habita dentro de nós. E também num estado de espírito, que esse reino de Deus, a vivência da bem-aventurança,
faz com que nós conquistemos um estado de espírito, uma obra divina que vai se construindo dentro do nosso coração. Então, cabe a cada um de nós trabalharmos essas bem-aventuranças e esses ensinos de Jesus nas nossas vidas, porque assim, conforme nós vamos praticando e perseverando na prática do Evangelho e dessas bem-aventuranças, gradativamente nós vamos construindo esse reino de Deus dentro dos nossos corações. E agora falando um pouco sobre as aflições. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele é o maior capítulo dentro dos 28 capítulos que tem no Evangelho. E por quê? Porque nós, ainda hoje, vivemos num mundo de provas e expiações. Ou seja, as aflições, elas são inerentes à nossa condição de espíritos que hoje estamos vinculados ao mundo de provas e expiações. E isso é completamente normal. Está dentro da nossa lei, da lei de progresso, da lei de Deus, estarmos vinculados. Porque é através das provas e das expiações que nós aprendemos, que nós evoluímos. São instrumentos que nos servem para que, como fossem escadas, que nós fôssemos subindo os degraus até chegarmos no topo. Então a aflição, ela pode ser encarada de duas maneiras, como dito anteriormente. Ela pode ser encarada como uma prova. Essa prova, ela serve desse instrumento de progresso para nós, ou de uma maneira um pouco mais didática, como uma expiação, que é, como podemos dizer, um reajuste, né? Um reajuste nosso para com alguém ou para com as leis divinas mesmo. E é através desses dois mecanismos é que nós vamos nos recompondo, então, dos nossos equívocos, né? E vamos tendo, assim, uma maior compreensão das bem-aventuranças e das aflições, perdão. Mas, para entender bem o sentido da aflição e entender a justiça das aflições, nós temos que ter como base 4 princípios que a doutrina espírita, ela ensina para cada um de nós. Precisamos entender e compreender esses 4 princípios. O primeiro princípio é que Deus, ele é soberanamente justo, bom e misericordioso. Esse é o primeiro princípio para nós entendermos a justiça das aflições. O segundo princípio é a pluralidade das existências, ou seja, são as sucessivas reencarnações que nós espíritos temos ao longo da nossa trajetória. O terceiro princípio é a lei de causa e efeito, que nós comentamos anteriormente. Ou seja, essa lei de causa e efeito, ela faz com que nós nos submetamos a reparar os nossos equívocos e nos reajustarmos com as leis de Deus. E o quarto princípio, como já dito anteriormente, são as provas e as expiações, que servem como instrumentos que vão catalisar, por assim dizer, a nossa evolução espiritual. Agora, sejamos sinceros, sem essas aflições, sem as provas que são colocadas nas nossas vidas, nós realmente iríamos progredir? Enquanto espíritos que somos, não estamos falando nessa existência agora, mas vamos ampliar o nosso olhar. Nós realmente iríamos progredir ou nós iríamos ficar estacionados no lugar, né? Então, muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu estou passando por uma situação assim assado e eu não fiz absolutamente nada, né, para que isso acontecesse. Eu estava vivendo a minha vida e veio uma situação difícil. E aí a gente se pergunta, caramba, mas
por que que isso acontece, né? Mas quando nós enfrentamos essa situação, e quando nós ultrapassamos, e todos nós aqui já enfrentamos situações difíceis e já superamos situações difíceis. Todos nós aqui, sem exceção. Umas situações algumas vezes mais complicadas, outras menos, mas todos nós já enfrentamos e superamos. Nós não saímos melhores? Não saímos mais experientes? Não saímos, vamos usar um termo, mais calejados, né? E essa experiência, essa experiência que traz, quando superamos essas provas, nós vamos levar durante toda a nossa vida enquanto espíritos imortais que somos. E aí quando vem aquela próxima prova, a gente já está mais esperto, né? A gente já está mais experiente, então a gente já não começa a se desesperar. E isso faz parte do nosso processo de progresso espiritual. Então as aflições, por mais que muitas vezes elas incomodam, mas elas são necessárias para nós. E Deus dá as provas e as expiações de acordo com a nossa necessidade. Não é de acordo com aquilo que a gente quer ou com aquilo que a gente deseja, mas dá de acordo com a nossa necessidade, porque temos que ter o olhar espiritual para a vida. Que esse olhar espiritual ele vai trazer uma maior abrangência e facilita a nossa compreensão sobre o sentido que as provas têm em nossas vidas, as aflições têm em nossas vidas. Então, para que a gente possa entender a justiça das aflições dentro dessa ótica do Espiritismo, então é necessário que a gente tenha como base esses 4 princípios. Eu vou repetir rapidamente. Entendermos que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. A pluralidade das existências, ou seja, nós temos sucessivas reencarnações. A lei de causa e efeito, que faz com que nós nos submetamos aos reparos e reajustes às leis divinas. E o instrumento, como dito, o último, a prova e expiação como instrumento de progresso. E vem aquela pergunta, né? Mas quais são as causas das aflições? Por quê? O que aconteceu? O que acontece? E a doutrina espírita nos explica que essas causas, elas podem estar tanto na existência presente, porque nós temos o livre-arbítrio, e nós escolhemos, algumas vezes escolhemos de maneira acertada, outras vezes escolhemos de maneira equivocada, e aqui não é para nós carregarmos culpa, faz parte do nosso processo de evolução, tá, gente? A gente acertar, errar, ainda faz parte. A única pessoa que veio no planeta Terra e acertou tudo, gabaritou, podemos dizer assim, foi Jesus. O restante acertou, errou, uns mais acertaram mais do que erraram, outros erraram mais do que acertaram, mas está tudo certo. Faz parte do nosso processo de evolução. E lembrando sempre que essas causas, elas são justas. Porque lembra, um dos atributos de Deus não é que Ele é soberanamente justo? Logo, essas causas são justas. E aquela velha frase que todos nós conhecemos e que a doutrina espírita tanto explica e exemplifica para todos nós. Deus não coloca em nossos ombros fardos maiores do que nós podemos carregar. Não é? E tudo tem uma razão de ser, então. Embora nem sempre nós saibamos explicar. Porém, a justiça das aflições, as aflições por si só, elas também fazem com que nós possamos exercitar em nós o autoconhecimento e nos levarmos a nos conhecermos, né? Porque é no momento em que passamos por dificuldades que nós saímos daquele piloto automático
e começamos a nos questionar. Mas nos questionar, gente, num sentido positivo, tá? Não num sentido de, sabe, minha culpa, minha máxima culpa. Não, não é isso. É de parar, sentar e falar, deixa eu ver, por que eu estou sentindo isso? A gente fala muito na casa espírita sobre os milindres, né? Os milindres, os milindres. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu de trabalho aqui da casa, e a gente estava conversando sobre isso, porque todos nós sentimos milindre, tá? Vamos abrir o jogo aqui. Todos nós, sem nenhuma exceção, a gente se milindra. Só que a questão, gente, não é sentir o milindre. Sentir o milindre faz parte do nosso processo evolutivo. Mas é nos perguntarmos por que eu sinto esse milindre. E é no sentido não de, meu Deus, que eu sou uma pessoa ruim. Não, não é nada disso. Mas é no sentido de que, peraí, eu estou sentindo isso por causa do quê? Por que eu estou me milindrando? Aí você se analisa e fala, então, quando eu descubro, eu falo, então eu tenho que melhorar aqui. Porque não vai ter um Deus punitivo, apontando o dedo para a gente, falando, olha, você não pode sentir isso, olha, você não... Não, gente, não tem esse Deus, ele é um Deus antigo, né? É um Deus, esse Deus vingativo, ele é antigo. Nós temos um Deus que ele, como nós dissemos, que é soberanamente justo, bom e misericordioso. Então, a gente, quando passa por um momento de aflição, é uma oportunidade nossa de nos autoconhecermos e de nos questionarmos sobre os nossos atos. E esse autoconhecimento e esses questionamentos nos ajudam, então, a encontrarmos os nossos possíveis enganos e irmos corrigindo, mudando a nossa postura, mudando o nosso comportamento, se julgamos que esse comportamento está equivocado, e assim vamos nos reequilibrando, nos reharmonizando e nos aproximando da vivência das leis divinas. E além do mais, um outro benefício que esse exercício do autoconhecimento trazido pelas aflições nos proporciona, que é exercitar o sentimento da humildade. Porque é através da humildade que eu também consigo reconhecer quando eu estou equivocado e buscar esse reajuste, essa correção de rota. Não tem o GPS, não tem sempre, quando a gente erra o caminho, ele fica recalculando rota. Eu falar relocalizando, não é recalculando rota. Não tem o recalculando rota? E depois, ele recalcula e nos leva de novo para o caminho certo. Então, com nós é a mesma coisa. A gente vai praticando durante a vida. Quando a gente erra, a gente recalcula a rota e muda a nossa postura. E aí também tem uma outra análise, né, que se a causa da existência da aflição não está nessa vida, obviamente, daquele princípio que nós falamos das reencarnações, está numa existência passada. E aí muitos se perguntam também, né, poxa vida, se é justo realmente eu resgatar algo que eu nem me lembro de ter feito? E aí vem a justiça divina. Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Vamos examinar. A justiça divina está exatamente no esquecimento do passado. Pois, como é que nós iríamos resgatar os nossos enganos com lembranças que trariam desequilíbrio, desamor, desafeto em nós? Se a gente realmente saberia lidar com isso, porque muita gente fala, se eu soubesse de tudo que eu fiz na última existência, seria mais fácil. Será mesmo? Será mesmo? Dentro da nossa casa, vamos pegar um exemplo que eu gosto muito de exemplo. Será que uma mãe conseguiria cuidar bem? Eu gosto de pegar as mães porque acho que é um ponto bem assim... É provocativo mesmo, tá? Só para provocar um pouco. Mas será que uma mãe realmente conseguiria amar o seu filho, sabendo que esse filho foi um desafeto
grandioso dela em uma outra existência? É claro, tem mães que conseguiriam, mas é uma pergunta que não tem resposta, tá, gente? Mas assim, é justamente para a gente refletir, porque muita gente fala, mas se eu lembrasse de tudo que eu fiz, seria mais fácil. Deus não é justo, porque na reencarnação a gente esquece do passado. Será que a gente realmente conseguiria lidar? Como Deus é justo, bom e misericordioso, na reencarnação Ele dá um novo ponto de partida para nós. Para que a gente possa se reajustar sem esses entraves tão conscientes na nossa mente. Por isso que, para entender a justiça das aflições, é necessário que nós compreendamos esse princípio, que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso com todos nós. Pois bem, Jesus, então, dentro desse quadro da justiça das aflições e de bem-aventurados os aflitos, nos ensina, então, que tudo o que fizermos de bom será computado em nosso favor, mas tudo o que fizermos ao contrário das leis de Deus exigirá reparação. É a lei de causa e efeito equilibrando o universo. E veja, quando a gente fala quando a gente faz algo equivocado perante as leis divinas, a gente não está falando de sofrimento, a gente não está falando aqui de colocar a culpa em alguém ou de nos culparmos, mas de reparar, de reajustar, que é muito diferente, porque a culpa muitas vezes vai nos colocar em dois processos, ou no estado de paralisia, que a gente pode chamar de vitimismo, ou numa transferência de responsabilidade. Nunca sou eu que estou errado, é sempre o outro. Ou tudo acontece comigo, tudo dá errado para mim, que é o vitimismo. Quando, na verdade, a doutrina espírita nos mostra que nós somos responsáveis, mas nós não somos culpados, com aquele peso que tem a culpa. E que nós buscamos nos reajustar às leis divinas. E tem uma outra reflexão aqui. Se todos nós aprendêssemos pelo amor, que é uma escolha nossa, enquanto espíritos, não seria necessária a aflição em nossa existência, não é verdade? Nós temos o livre-arbítrio. Se nós escolhêssemos aprender pelo amor, as aflições não seriam tão necessárias em nossas vidas, ou elas seriam bem diminutas. A gente fala sempre na casa espírita, A gente se pergunta, você veio pela dor ou veio pelo amor? Aí quando a gente pergunta isso, eu falo que eu vim pela dor. Mas quando a gente pergunta isso, quem veio pela dor? Levanta todo mundo o braço. Aí que quando vem pelo amor, aí fica 1, 2, 3, no máximo os 4, É as nossas escolhas, É o nosso livre-arbítrio. Mas veja, a dor, que é incômoda para nós, serviu de instrumento para hoje, pelo menos para mim, estar aqui hoje vinculado a uma casa espírita. E serve para todos nós, E o Espiritismo, então, ele nos ensina como superar essas aflições e tirar, assim, dessas situações momentâneas, o melhor proveito. Lembrando sempre que a aflição, ela é educativa, quando aceitada, então, com resignação e sem revolta. Tem uma parte do Evangelho que Allan Kardec escreve para nós, sobre obediência e resignação, em que ele fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. Porém, ele fala, as duas são virtudes ativas, que a gente estava falando, A gente não pode, quando vivemos uma aflição, não colocarmos uma postura paralisante, mas entendermos que a nossa obediência, resignação perante as questões da vida requer de nós não só o nosso consentimento da razão do coração, mas também uma postura ativa. Por isso, somente as aflições bem suportadas podem nos conduzir à evolução. E os méritos consistem em enfrentar essas aflições sem murmurar, sem se desesperar e sem revolta, perseverando na luta. E para que nós possamos ter
essa postura perante a vida, nós temos inato em nós um sentimento que Deus colocou, que é a fé, que é o remédio para as nossas aflições, porque é através da fé que ela nos dá esperança, é através da fé que faz com que nós enxerguemos um futuro melhor, com novos horizontes. E para finalizar, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, ele traz uma mensagem de consolação para todos nós, quando nós abordamos esse item, né? Justiça das aflições. E Emmanuel diz o seguinte, que nós somos anônimos heróis da luta cotidiana, que consegue receber e acumular em nós mesmos os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos aflitos da terra, que somos todos nós, né? Quando Jesus pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Agradeço a atenção de todos, pessoal, que Jesus nos abençoe. Obrigado. Levanta um pouquinho mais. Agradecemos ao Henrique pelo aprendizado dessa tarde, que a gente possa colocar no nosso dia a dia, né? E resolver as nossas aflições, sempre mentalizando a figura de Jesus, que vai estar sempre do nosso lado. Então, depois dessa palestra edificante, vamos fechando nossos olhos, procurando uma posição confortável, nos ligando com os mentores do nosso trabalho, que nos envolvem tão amorosamente. Fazemos então uma respiração calma, tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios, por 3 vezes. Direcionemos nossos pensamentos de paz e harmonia em nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e a psicosfera, e envolvendo seus moradores, plantas e animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado, que esteja passando por alguma dificuldade qualquer, vamos mentalizá-lo nesse momento. Agora mentalizemos essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situação de rua, aos orfanatos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelos desencarnados em processos violentos, acidentes ou suicídios. Todos recebendo nesse instante fluidos reconfortantes, nessa vibração de luz e amor. Mentalizemos também todos os nomes colocados nas urnas dos encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme os seus merecimentos. Vamos vibrar igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, o pequeno e belo recanto, por todos os seus moradores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa bendita, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse trabalho tão edificante, sob a proteção de Jesus, Eurípides e Bezerra de Menezes.
E envolvido que estamos nesse ambiente de paz e de amor, estamos preparados agora para receber os passes. Envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa, eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com a movimentação do médium, que não vai nem mesmo nos tocar. Vamos mentalizando os nossos centros de força, recebendo uma luz muito amorosa nesse instante. Vamos começar pelo nosso centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça. Vamos mentalizar uma luz dourada, envolvendo-o, de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Agora, descendo um pouco, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Vamos mentalizar uma luz amarela, envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea, envolvendo o centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável por nossas emoções e nossos sentimentos. Agora, mais abaixo, vamos mentalizar uma luz verde, envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos mentalizar agora uma luz azul e dourada, envolvendo o nosso centro de força esplênico, situado na região do baço. Que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e os nossos recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e prata, envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, masculinos e femininos, bexiga, rins, aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar esta energia descendo, passando pelo dorso do nosso pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, cóccix, situado na base da nossa coluna. Imaginemos uma força intensa de luz azul envolvendo, e que essa luz benfazeja possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando este ciclo de luz. E assim refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa de paz e amor, pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe.
E agora, vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o neste momento. Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, cachoeira, lagos e rios. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas. Que coloquem em cada vasilhame e nos filtros o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais benfazejas também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, ambulatórios médicos, postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta. Que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. Que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 a 2 vezes ao dia, possamos receber segundo as nossas necessidades e ao nosso merecimento. Que as moléculas de água, dentro dos organismos vivos encarnados, sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora, vamos então nos encaminhando para o encerramento dos nossos trabalhos, pedindo a prece de encerramento e agradecimento que a Priscila fará por nós. Pai nosso, que estais no céu, estamos aqui hoje para agradecer tudo o que recebemos. Agradecer a estes espíritos amigos que nos envolvem com essa energia de amor. Mentalizamos Jesus, que nos recebe com seus braços abertos, nos guiando até Deus nosso Pai, onde podemos agradecer pela oportunidade deste momento, desta existência e da vida, que possamos retornar aos nossos destinos, acompanhados, tranquilos e gratos por tudo o que acabamos de receber. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos agradecendo ao palestrante, né, o Henrique. Gratidão pelo trabalho, né, que ele desenvolveu aqui conosco, agradecendo aos trabalhadores encarnados, aos desencarnados, a todos vocês que vieram até aqui, e que vocês tenham, ao sair daqui, o acompanhamento do melhor de Jesus e de toda a espiritualidade amiga, que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo domingo. Paz e amor em Jesus.